assunto, só quero chamar rapidamente o Cláudio Dantas, porque eu trouxe, Dantas, aquela notícia do Antony Blinken, secretário de Estado norte-americano, dizendo que pediria a Israel que tomasse medidas concretas em suas operações para minimizar o perigo dos civis em Gaza. O que se sabe sobre isso? Ele vai ao Oriente Médio, que tipo de pedido e como isso está sendo encarado? Porque muitos entendem que, dependendo do que for solicitado ou ordenado por parte dos organismos internacionais, poderia ser um benefício, um bônus ao Hamas. Pois é, Daniel, o que acontece é o seguinte, não é só o Blinken, não. O Biden ontem, num jantar de arrecadação, né, para sua campanha de reeleição, ele pediu uma pausa humanitária. Olha só como é difícil, né? Você ter o seu principal aliado, como é difícil para Israel, que tem o seu principal aliado, aí já num clima de pré-campanha, né? O Biden, ele vai se movimentando como um político que vai se movimentando entre a necessidade de você combater o terror, combater o terrorismo e, ao mesmo tempo, atender às pressões internas dos grupos de direitos humanos e do próprio Partido Democrata. Então, a gente vai verificar nas próximas semanas uma tentativa de equilíbrio aí, né, do governo dos Estados Unidos de se equilibrar entre essas duas pontas, essas duas vertentes distintas. E, naturalmente, isso deve impactar a política de Israel nesta contraofensiva. Esse é um dado importante para a gente ter no horizonte de análise aqui. Cristiano Beraldo, também quero escutá-lo. O Beraldo tem passado as últimas semanas nos Estados Unidos, fixou residência por lá e compreende bem essa dinâmica norte-americana em relação ao conflito no Oriente Médio. Como avalia esse pronunciamento, essa viagem de Antony Blinken? Ele já adiantou que vai conversar com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, sobre essas medidas que têm como objetivo proteger os civis em Gaza. Olha, os Estados Unidos conhece bem a dinâmica de uma guerra desse tipo, sabe o que o Hamas tem feito com os civis, sabe que os civis estão sendo usados como escudo. Isso tudo é de conhecimento profundo das autoridades americanas. Entretanto, essa guerra tem outras implicações. Como disse o Dantas, Biden é um candidato à reeleição, está pensando na sua reeleição, tem que afinar o seu discurso conforme o seu interesse eleitoral, e nós temos, de outro lado, uma situação que, se escalar, vai colocar os Estados Unidos numa situação de medir a sua força, medir o tamanho do seu poderio bélico, da sua força internacional diante de uma guerra com outras nações. Então, de fato, a escalada dessa guerra para os Estados Unidos, ela é muito negativa no meu modo de ver, porque não será fácil para os Estados Unidos enfrentar Irã, enfrentar outras nações do Oriente Médio, claramente com o apoio da Rússia, que, apesar de estar travando a sua guerra contra a Ucrânia, terá que dar suporte. O próprio grupo Wagner, que estava ajudando a Rússia, agora já anunciou que vai ajudar o Hamas, e temos que ver como é que a China vai se colocar. Então, é uma situação realmente muito delicada para os Estados Unidos. Roberto Mota, a pauta sobre os ataques de Israel e a necessidade de minimizar os danos aos civis naquela região. Essa discussão ganha força na comunidade internacional. Inclusive, Antony Blinken vai ao Oriente Médio tratar dessa questão com Israel. Os Estados Unidos, assim como Israel, não tem nenhuma decisão fácil pela frente. Ontem, um editorial do jornal Wall Street Journal resumiu muito bem o dilema que os Estados Unidos estão enfrentando. O jornal disse: o Hamas fala em árabe, prometendo mais massacres contra Israel, ao mesmo tempo em que, falando em inglês, o Hamas pede o cessar-fogo e a formação de corredores humanitários. E continua o Wall Street Journal: o Hamas sabe que o Ocidente é ingênuo o suficiente para cair nessa armadilha. O Ocidente pode até se dar ao luxo de ser ingênuo. Agora, Israel não pode. Se Israel cair nessa armadilha, Israel deixa de existir.
é preciso que a gente se lembre de uma coisa que deveria ser de conhecimento de todo mundo que conhece um pouco de história. Um ato terrorista, quando ele é planejado, ele considera principalmente a repercussão que vai ter. Um ato terrorista como o cometido pelo Hamas foi cuidadosamente planejado para produzir uma gigantesca repercussão na mídia. Tudo que está acontecendo agora, na mídia, nos estadistas, nas manifestações, de alguma forma constava do planejamento do Hamas. Inclusive, essa discussão sobre se Israel tem ou não o direito de se defender. Inclusive, as pessoas que caracterizam a defesa de Israel como sendo um ato de agressão. Hoje, os terroristas fundamentalistas fazem as coisas que o Hamas fez no dia 7 de outubro e que muita gente diz que não aconteceram, que não existem, que são invenções de propaganda. Eles fazem isso porque eles sabem que podem contar com parte do apoio do Ocidente. É um apoio suicida. Se a gente parar para pensar, o Ocidente não pode se dar ao luxo de ser tão ingênuo assim. José Maria Trindade, Zé, é possível conciliar o direito de Israel de se defender com a proteção de civis naquela região, sem que isso seja um benefício ao grupo terrorista? Está fazendo. É possível sim, está fazendo. Eu tive notícias, inclusive, de que Israel está tendo muito cuidado com isso. Inclusive, na incursão terrestre, né, junto vai caminhões com ajuda humanitária, com cuidados, com médicos, inclusive, né, mas não pode recuar e não pode fazer o cessar-fogo. É como disse o Mota aqui, se Israel cessar fogo e parar, aí o Hamas reage, se arma, se reorganiza e não para, ninguém pede o Hamas para deixar de lançar mísseis sobre Israel e sobre a população civil. Então, é possível sim zerar, eu acho que não, aí é impossível, né? Nós estamos vendo hoje a parte crucial da guerra, é o ponto alto, o momento ali de confronto. Gaza, a cidade de Gaza está realmente cercada, há uma incursão quadra a quadra. Neste momento, por exemplo, as informações são de que Israel está conseguindo avançar em Gaza e, evidentemente, já tem todo um mapa, já tem um histórico de como estão os terroristas na região. Então, é possível sim, Daniel, fazer esse tipo de incursão sem efeitos colaterais tão graves como estão falando, mas o Hamas quer, nesta última batalha aí, mostrar isso aí. A ideia é usar os vídeos dos efeitos colaterais, fotos e tal, para dizer que foram massacrados, para dizer que foram injustiçados, enquanto é um ato de direito de defesa, de contra-ataque de Israel. Agora, o melhor mesmo seria uma campanha internacional para que o Hamas depusesse as armas, se entregasse, e aí a coisa seria resolvida rapidamente, sem os efeitos colaterais. Nós não temos que comemorar a soltura de prisioneiros, de sequestrados. Nós temos aqui garantir que isso não aconteça mais na história do mundo e dizer que não nos sentimos aliviados. O que essas pessoas passaram no cativeiro, eles não vão esquecer nunca mais. Isso não acaba agora, isso continua na vida de cada um para sempre.